Espectro do átomo de hidrogênio. Bom, nessa videoaula de hoje, nós vamos estudar então o espectro do átomo de hidrogênio, que foi um dos fenômenos inexplicáveis, né, do final aí do século XIX e que contribuiu para o desenvolvimento da quântica, né? Teve uma contribuição bastante significativa e importante, né, no desenvolvimento da mecânica quântica, né? Então, essa história toda começa em 1666, né, quando Newton demonstrou a decomposição da luz branca, ou seja, um raio de luz proveniente do Sol, uma luz branca, ela pode ser decomposta naquilo que nós chamamos aí das cores do arco-íris. Então, assim, a gente pode ver aqui, né, que um fecho de raio, né, um raio de luz branco, né, ao passar por um prisma, né, que é uma estrutura, né, tem um formato triangular, né, quando a luz atinge a superfície desse prisma, né, ao passar de um meio menos refringente, né, para um meio mais refringente, então a luz ela sofre uma curvatura, né, sofre uma refração, e essa refração que a luz sofre, né, que é a refração afinal da passagem de uma fase, né, fase gasosa aqui no caso, para uma fase, né, sólida, que é do prisma, feita de um vidro aí, bastante transparente, né. É importante lembrar, né, que quanto mais polida forem as superfícies do prisma, né, melhor será a separação dessas cores aqui do arco-íris, né, dessas cores aqui do arco-íris, né. Então, quando ela passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, no caso, né, ou do meio mais refringente para um meio menos refringente, né, a luz ela sofre uma deformação, né, essa deformação recebe o nome de refração, né, e essa deformação ela depende da frequência da onda, ou seja, do comprimento de onda, né, da radiação eletromagnética, né. Para cada frequência nós temos aí digamos assim, uma curvatura do raio de luz ao passar através do prisma, né? Então, o que nós vemos aqui, né, que a luz branca, na verdade, ela pode ser decomposta, né, por esse prisma em 7 cores, né? Aqui nós vemos aqui essas 7 cores, né, começando daqui, o vermelho, né, o laranja, o amarelo, o verde, né, o azul, né, o anil e o índigo, né, essa passa aqui, né, índigo, né, anil, né, e o vermelho, né, o vermelho, certo? Então, a decomposição dessas cores, né, vermelho, né, laranja, amarelo, verde, né, azul, anil e violeta, né? Seria essa a sequência dessas cores aqui, né? Pois bem, então, o que isso tem a ver, então, com o espectro do átomo de hidrogênio? É o seguinte, né? O interessante, né, é que elementos químicos, né, ao serem aquecidos, eles também emitem luz, né? Isso é uma coisa assim que nós já percebemos, né? Temos aí bastante convivência com isso, né? Se pegamos aí um ferro e colocamos aí na fornalha, ao ser aquecido esse pedaço de ferro, a gente vê que ele começa a emitir luz, né? Primeiro aí do vermelho, né? E aí vai subindo essas cores, né? O amarelo, o laranja, amarelo, daí vai ficando cada vez uma cor assim mais clara, né? Dependendo aí da temperatura. Então, os elementos químicos, né, ao serem aquecidos, eles emitem luz, mas o curioso quando a luz emitida por um elemento químico passa através de um prisma e você decompõe essa luz, né, desse elemento químico, ao invés de percebermos, de notarmos, né, um espectro contínuo, né, da emissão de luz por esse elemento químico puro, né, no caso tem que ser um elemento químico puro, né, a gente observa apenas algumas raias, né, específicas, né, bem característica, que é própria de cada elemento químico, né. No caso do hidrogênio, que é o elemento químico assim, mais simples, né, que nós temos, aí temos só um próton e um elétron, né, no caso do hidrogênio. Então, na faixa do visível, né, nós observamos aí apenas 4 raias, né, digamos assim, né, no espectro de emissão. Tem o espectro de emissão e tem o espectro de absorção. A absorção quando o elemento absorve luz e a emissão quando o elemento, ao ser aquecido, excitado de algum modo, ele emite luz, né.
Então, no caso do hidrogênio, né, por exemplo, né, nós temos aí o espectro de emissão do átomo de hidrogênio. Então, as raias aqui, né, a gente pode ver aqui, isso aqui são dados experimentais, né? Nós podemos observar aqui, né, no caso do hidrogênio, o hidrogênio ao ser aquecido, aí na região do visível, nessa pequena faixa aqui, nessa região do visível aqui, nós observamos aí, né, quatro raias coloridas, né? Quatro raias coloridas, né? Uma vermelha aqui, né? Essa aqui é azul, esse aqui, né? Caminhando aqui para o violeta, né? Nessa parte aqui mais violeta, né? Essa aqui, né? Essa raia aqui ocorre em 410 nanômetros, né? 400, aqui está em Angstrom, essa unidade aqui está em Angstrom, aqui ocorre em 410 nanômetros, né? Esse aqui 434 nanômetros, né? Esse aqui em 486 nanômetros e essa aqui em 600, né? Em 656 nanômetros, né? Aqui está em angstrom, então passar aqui para nanômetros, você divide aqui por 10, né? Então, 410, né? Então a gente vê que isso aqui é 1, 2, 3, né? É um tripleto, quer dizer, ela é triplamente degenerada, né? Aqui está, né? A energia da hora que é já uma interpretação moderna, né? Por enquanto a gente não vai entrar muito nesse detalhe aqui, porque nós estamos ainda recriando, né, os experimentos daquele período ali, né, em torno de 1812, né, 802, quando o Wollaston, né, foi o primeiro a fazer esse tipo de observação, né. O Kirchhoff, mais tarde, né, em 1886, mais ou menos por aí, que fez estudos mais detalhados. Ele e o Bunsen, né, que é o químico, Bunsen, né, o inventor lá do bico de Bunsen. Aliás, o bico de Bunsen foi inventado exatamente aí para, né, aquecer os elementos, né, para obter aí o espectro desses elementos. Mas o curioso é o seguinte, né, que a luz emitida pelo hidrogênio ao ser aquecida, né, o hidrogênio ao ser aquecido, né, ele não emite o espectro contínuo, como aquele espectro que a gente viu lá do arco-íris, que é um espectro contínuo aqui, tá vendo? Um espectro contínuo, né? Tem todos os comprimentos de onda nesse intervalo aqui, nessa parte do visível. É claro que aqui tem os outros comprimentos de ondas, né? Na face do infravermelho, nessa região aqui do infravermelho, né? E aqui do ultravioleta, mas esses comprimentos não são visíveis, né? Nós não conseguimos enxergar esses comprimentos de ondas, né? Mas eles podem ser detectados, por exemplo, nessa região aqui do infravermelho, né? Se você colocar um termômetro aqui nessa região, você vai ver que esse termômetro ele vai aquecer, né? O infravermelho são as ondas de calor, né? Hoje, assim, modernamente, a gente tem aí arranjo de onda que a gente pode fazer, então, né, capturar todos esses comprimentos de onda aqui. Mas o fato né, que a luz, que é um espectro, né, espectro é a decomposição da luz, né, essa decomposição é chamada de espectro da luz solar, né, e então, no caso aí do hidrogênio aquecido, né, a gente vê que no caso do hidrogênio a gente só observa aqui 4 raias, né? Essas 4 raias aqui, esses 4 riscos no espectro de emissão, né? Quando você aquece o hidrogênio, ele emite essa região aqui. Então a pergunta né, é óbvia, né? Mas por que o hidrogênio, ao ser aquecido, ele emite só essas 4 raias aí, né? Na faixa do visível, né, que ele tem aqui na faixa do ultravioleta, né, tem outras raias aqui na faixa do infravermelho, né, tem outras raias aqui, né. Esse aqui eu estou pegando aqui esse banco de dados, né, do Wolfram Alpha, né. O Wolfram Alpha, né, ele contém esses bancos de dados, são resultados experimentais, e vocês podem, né, acessar, né, esse banco de dados aí e olhar esses dados aí interessantes, né? A gente pode pegar, por exemplo, um outro elemento, né? Digamos assim, o hélio, né? Vamos pegar o hélio aqui no caso. Então, aqui no caso do hélio, né? Se observarmos aqui o espectro, né? A decomposição da luz do hélio, o hélio ser excitado, né? O hélio aquecido, né? Ele emite aí então luz, né, e a luz do hélio, né, decomposta por um prisma, apresenta um espectro, né, que na faixa do visível, né, região aqui do visível, é bastante assim, interessante, né.
de novo, né, não tem todas as cores, não forma um espectro contínuo, né, como é o caso, por exemplo, do arco-íris, né, mas o espectro ele é discreto, né, só raias, né, vamos chamar isso aqui de raias, essas linhas coloridas, né, chamar de raias, né. Então nós temos aqui na região aqui aproximada do infravermelho, nessas luzes vermelhas, esse aqui já é um laranja, né, um de laranja, aqui na região são umas verde, né, azul aqui está caminhando aí para o anil, né, o violeta, nessa parte aqui eu tenho muitas raias, né, na região do anil, né, do violeta, né. Então aqui, né, 402 nanômetros, né, dividindo isso aqui por 10, né, que está em amps, passar isso aqui para nanômetro, vai dar 402 nanômetros, 402,39 nanômetros, né? Então seria aqui essa primeira linha, né? 402,6 é uma outra linha bem pertinho, né? Tá bem pertinho aqui, né? Então nós temos aqui, né, essas duas que são degeneradas, né? Tem o mesmo valor, tá certo? É o mesmo valor. E 412 nanômetros, né, ou 4.120 angstrom, né. Então nós temos aí, então aqui não estão catalogadas todas, né, mas apenas aí as mais importantes aqui, né. Mas de novo, né, de novo pergunta, mas por que o hélio apresenta só raias discretas, né, raias discretas, né? Não apresenta aquele espectro contínuo, né? E uma coisa assim mais curioso, né, que o Kirchhoff e o Bunsen, né, eles estudaram bastante isso, né? E inclusive, tá certo? Inclusive com eles começaram os estudos em 1850, né? E eles descobriram aí vários elementos, né? Porque uma das coisas interessantes disso aí é assim, que cada elemento tem um conjunto de raias bem específico, é como se fosse assim uma impressão digital do elemento químico. Cada elemento químico tem um conjunto de raias próprios, né? Conjunto de raias que só pertence àquele elemento químico, né? Não tem nenhum outro elemento químico que tem o mesmo conjunto de raias, né? Inclusive, né, o Gustavo, né, Gustavo Kirchhoff, né, e o Bunsen, que por volta de 1860, né, eles descobriram dois novos elementos químicos, né, que é o césio, né, e o rubídio, porque aquecendo essas misturas, eles acharam aí um conjunto de raias que não batia com nenhum conjunto de raias de elementos químicos, né, conhecidos, né. Você vê aí que é o início da espectroscopia, né? A espectroscopia está começando aqui. Então aqui eu tenho, por exemplo, o césio, né? Ele era desconhecido nessa época, né? Em volta de 1860. O rubídio também era desconhecido. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente no espectro do césio, só para a gente ter uma ideia. Então aqui está, né, o espectro do césio, né? O césio, uma atômica aí 55, veja só, pessoal, né, o conjunto de raias que esse elemento tem, é bem característico dele, né? Tem muitas raias aqui na região na região verde aqui, nessa região aqui, né, do vermelho, né? Só um aqui na região assim do laranja, né? E não são muitas aqui na região do violeta e do anil aqui, né? Para cá tem bastante raios também que já vai sumindo, né? Então aqui seria o espectro completo, né? Na região do ultravioleta, aqui embaixo aqui é só a região do visível, que era o que dava para ser visto na época, né? Lá do Kirchhoff e do Bunsen, né? Eles estavam estudando isso aqui, então veja só que interessante, né? Um conjunto de raias aí bem característico desse elemento, foi um elemento que eles descobriram, né? Que eles descobriram usando aí a espectroscopia, né, aquecendo o material, observar esse conjunto de raias que não batia com nenhuma, né, com outro elemento que eles já tinham catalogado, né. Então eles suspeitaram aí que tinha um elemento químico novo, né, nessa história. Vamos dar uma olhada agora então no espectro, né, do rubídio, que foi outro elemento que eles descobriram então também em 1860, né. Aqui está, então, né, o espectro aí do rubídio, né? Eu estou assumindo aqui, pessoal, o rubídio 1, né?
o rubídio 2 ou mais, né, rubídio 3, rubídio 4, vai ter um espectro aí diferente, né? Eu estou colocando aqui então do rubídio 1, né? Mas aí vocês podem depois explorar aí, né? As diferenças dos espectros, né? No caso do rubídio 1, rubídio 2, rubídio, né, 3. Nesse caso que a gente está assumindo aqui, né? Só para, né, efeito didático, né? O rubídio 1, né? Mas assim, o curioso é que, né, dá uma olhada de novo, o espectro ele é bem diferente daquele espectro do césio, né? Olha aqui, nessa região aqui do verde, aparece um conjunto bastante grande de raias, né? E aqui na região aqui né, do anil, tá mais pro violeta, né? Tá mais pro violeta. Que é uma região aí de, né, 420 namômetro ou 4.201, né, angstrom, né, que as unidades aqui estão em angstrom, né, mas geralmente particularmente eu prefiro trabalhar com namômetro, né, estou mais assim acostumado, né, a trabalhar com namômetro. Mas veja que o espectro é bem característico, né, do rubídio, né, e nenhum outro elemento químico tem esse espectro, né, de emissão com essa característica aqui própria, né? Então, marcando aí cuidadosamente cada uma dessas posições aqui, certinho desses comprimentos de onda, você caracteriza então o rubídio. Mas o fato é então que, né, cada elemento químico tem seu espectro característico, né? Tem seu espectro característico, né? E eu posso usar essa espectroscopia aí para, né, identificar o elemento químico, né? Inclusive, né, isso assim para a astrofísica, né, é algo assim bastante interessante, relevante, né, porque permite, né, você pegar a luz que vem de uma estrela, fazer a decomposição dessa luz, você marcar aí, então todas as posições, todos os comprimentos de ondas, né, todas as posições, e você consegue então, né, identificar aí vários elementos químicos que existem, por exemplo, no Sol, né, o caso do hélio, né, o hélio foi descoberto inicialmente, né, no Sol, porque o Sol ele continha um conjunto de raias, né, que não pertencia a nenhum elemento químico, né, no caso aí, e que não tinha na Terra, né, no caso, não tinha nenhum elemento químico, né, característico daquelas raias do hélio, né, e é por isso que o hélio tem o nome de hélio, né, que hélio, né, hélios é Sol em grego, né, então, grego, latim, eu acho, né, então é por isso que, né, que o hélio, né, tem esse nome de hélio, né, Sol. E ele foi descoberto, então, inicialmente no Sol, né? Então, veja só, né? Descobriu um elemento químico no Sol, né? A 150 milhões de quilômetros, usando aí a espectroscopia, né? Então, a espectroscopia é, para os químicos, algo, assim, bastante importante, relevante, né? E muito, sem dúvida alguma, bastante, assim, interessante, né? Eu quero voltar novamente ao espectro do hidrogênio, porque o hidrogênio é o elemento mais simples, então o seu espectro também é o mais simples, não tem assim tantas raias. Então, exatamente esse espectro de hidrogênio é que tem importância para nós aqui né, que estamos aí desenvolvendo a quântica, né, a teoria da quântica, seus aspectos históricos, né, que levou assim a quântica. Então, vamos voltar então rapidamente ao espectro do hidrogênio. Então, aqui está então o espectro, né, do hidrogênio, né, do hidrogênio, estou assumindo aqui o hidrogênio neutro, é lógico, se eu tirar um elétron de hidrogênio aí, né, vai ficar só o próton, não vai ter espectro nenhum, né, então é hidrogênio neutro, ou então com elétron, né, então o espectro dele é um espectro assim bastante simples, pelo menos assim na parte do visível, né, ele fica um pouco mais complicado aqui na região do ultravioleta, na região aqui do infravermelho, né. Bom, então, isso aqui, né, visto já e catalogado, né, essa raia aqui, tá certo? Em 410 namômetro, né, essa raia aqui em 434 namômetro, essa aqui em 486 namômetro e esta aqui em 656 namômetro, né? Essas quatro raias aqui, né, elas tiveram assim um papel bastante significativo no desenvolvimento da quântica, né? Por quê? Porque ninguém conseguia no final do século XIX aí, né, 1886, né, esse período aí até no início aí do século XX, ter uma explicação que fosse razoável, né, para explicar por que essas raias do hidrogênio sejam assim discretas desse jeito, dessa forma aí, né? Mas um matemático, né, chamado Johannes Balmer,
foi capaz, né, de Johannes Balmer, né, ele foi capaz aí de escrever uma fórmula matemática, né, que dava como resultado, né, o comprimento de onda, né, dessas, em namômetro aqui no caso aqui, né, daquelas raias, né. E a formulazinha que ele desenvolveu, né, é bastante curiosa, né, é o seguinte, olha, é essa aqui, né, uma constante, 3,64 vezes 10 a menos 7, né, namômetros aqui no caso, né, e N, né, N são números, né, N são números, números inteiros, né, são números inteiros. Então, por exemplo, quando o N é igual a 6, né, quando N for igual a 3, né, quando N for igual a 3, né, a gente colocar o N que é igual a 3 vezes 3 dá 9 aqui, né, 9 aqui, menos 4 tal, você obtém, né, exatamente o comprimento de onda de 410 namômetros, né, 410 namômetros, aqui tem metro, essa unidade aqui tem metro. Aí transforma aqui para namômetro, né, namômetro aqui, tá certo? Quando você coloca o 6, por exemplo, né, nessa fórmula, a gente obtém, então, né, o comprimento de onda, né, quando 3, né, quando for 3, a gente obtém o comprimento de onda de 656 namômetro, e quando for o 6, a gente obtém o comprimento de onda de 410 namômetro, né. Bem interessante. Maior aqui, né, o comprimento de onda fica menor, quer dizer, vai aproximar mais para o lado do violeta, né. Mas o curioso, né, o interessante aqui é a existência desse número inteiro, né. Olha, é um número discreto, de novo, né, lembra aí da formulazinha da discretização aí do Max Planck, né, que nós já vimos aí numa videoaula anterior, ou seja, Max Planck, né, ele assumiu que a energia dos osciladores da parede de um corpo negro, né, essa energia ela é discreta e diretamente proporcional à frequência, né, essa energia. Então, os osciladores só tinham valores discretos de energias, né, e eram igualmente espaçados. Então, essa que é a famosa fórmula de Max Planck. Na verdade, a quântica, né, já nasceu aqui com Max Planck, né, que quando ele quantiza a energia dos osciladores, né, já estou falando que a energia é quantizada, que era uma coisa que não tinha assim, o menor cabimento naquela época, né, isso aqui foi em 1900, né, em 1900, né, tem mais de 100 anos, 120 anos, né, que foi proposta essa formulazinha para explicar aí a radiação do corpo negro, como já vimos, como nós já vimos anteriormente, né. Então o Balmer, né, ele propõe então essa formulazinha aí, e que se ajusta muito bem a esses comprimentos de ondas aqui, né, reproduz perfeitamente, basta colocar o 3, né, coloca o 3 aqui, você vai conseguir achar, né, o comprimento de onda 656, coloca o 4, você vai achar o comprimento de onda 486, né, coloca o 5, você vai achar o comprimento de onda 494, coloca o 6, você vai achar o comprimento de onda de 410 namômetros, tá certo? Aí, mais tarde, né, ou seja, em 1888, né, o Johannes Heisenberg, tá certo? Todas as informações aqui, gente, tá na apostila, viu? Esse aqui eu tô projetando simplesmente a apostila que você já tem aí em mãos, né? Então, o Johannes, né, Heisenberg, né, ele fez uma fórmula aqui, né, que englobava todas as outras regiões, né? Porque eu vou mostrar aqui vou ter uma tabelinha aqui, né, mostrando, tá certo? Mostrando, deixa eu mudar essa navegação aqui, certo? Mostrando aqui, olha, né? Então, nessa formulazinha aqui, né, essa aqui é a constante Heisenberg, né, dada aqui em metro, né, 1,09677 vezes 10, né, a sétima metros, tá certo? Gente, eu acho que tem um erro aqui, esse aqui deve ser menos, viu? Deve ser menos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, então tá correto mesmo, né, gente? Então a constante Heisenberg é 1,09, né, 73731568 vezes 10 a sétima metro, né?
10 a sétima metro, né? Esse valor aqui, eu estou pegando esse valor aqui da Wolfram Alpha, né? Que tem esses valores catalogados aqui, né? Então tá correto, né? O valor aqui da constante, né? Esse valor aqui mesmo dessa constante aqui, tá certo? Essa é a famosa constante Heisenberg aqui. Então Heisenberg ele reformulou isso aqui. Então, nesse caso aqui, quando k é igual a 1, né? Nós temos o que nós chamamos aqui de, né? Da série de Lyman, né? Theodore Lyman. Nós temos a série de Lyman, né? Quando k é igual a 1. E quando k é igual a 1, tá certo? Aí o n tem que ser maior do que 1, né? Então o n pode ser 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí nós estamos aí na região do ultravioleta, né? Do átomo de hidrogênio. Nós estamos na região aí, então nessa região aqui do ultravioleta. Vamos voltar lá de novo para a gente dar uma olhadinha no espectro do hidrogênio. Então aqui está novamente, né, o espectro do hidrogênio, a região do visível, que é a região do ultravioleta, né? Essa aqui é a região do infravermelho. Então, a série de Lyman, né? A série de Lyman é quando k é igual a 1. Né? Então, quando k é igual a 1, nós temos aí a série de Lyman, né? E na série de Lyman, né, o n ele vai variar de 2, né, para cima. Então, o n tem que sempre ser maior, né, porque senão ele vai dar um valor negativo, aí não faz sentido, né, gente? Aqui no caso, né? Aqui são átomos, né, hidrogenóides, ou seja, átomos que só tem um elétron, por exemplo. Então a fórmula, né, pode ser estendida também para átomos hidrogenóides, né? Como é o caso, por exemplo, do hélio, né, do hélio mais 1. Se eu retirar um elétron do hélio, então essa fórmula de Heisenberg funciona também, né? Essa fórmula não funciona para os outros átomos, hein, gente? Só funciona para o hidrogênio ou átomos hidrogenóides, ou seja, átomos que só tem um elétron, né? Aí a fórmula funciona também, tá certo? E então quando k é 2, né? Quando k for 2, tá certo? 2 vezes 2 dá 4, né? Quando aqui for 4, né? Aí o n, né, tem que ser maior do que 2, né? Então o n pode ser 3, 4, né? Aí nós temos aqui, ó, 3, 4, tá certo? Na verdade, o que nós vimos lá foi só as 4 primeiras raias, né, que eu mostrei aqui no desenho. Essas 4 raias aqui são as raias visíveis, né? Mas, na verdade, né, a gente tem outras raias aqui. Então, né, deveria suprimir isso aqui. Essa aqui a gente não consegue enxergar, né? Mas ela existe também, né? Que é a de Johann Balmer, né? Johann Balmer, que é aquelas que nós observamos, 410, 434, 486, né? O primeiro cara a fazer uma fórmula que se ajustou a esses números aqui, né? Foi o Johann Balmer, né? Então, e ficou conhecido como a série de Balmer, né? Que é a série da região aqui do visível, né? Que é essa série aqui da região do visível, tá certo? Região do visível. Pois bem, então, né? Se o k for igual a 3, né? Se esse k aqui for igual a 3, tá certo? Aí o n tem que ser maior que k. Se o k é igual a 3, então o n pode ser 4, 5, né? 6, tá certo? 4, 5. Então a gente tem aí na chamada série de Paschen, né? Paschen, né? Friedrich Paschen, né? Esse nome é meio complicado de falar, gente. Então, a série de Paschen, né? Que está na região aí do infravermelho, né? Na região do infravermelho, né? Se o k for igual a 4, né? Nós temos a série de Brackett, né? Nós temos a série de Brackett se o n for igual a 4, tá certo? Aí, se o k for igual a 4, aí o n pode ser o quê? O n pode ser 5, 6, né? O n sempre tem que ser maior que o 4, porque senão você vai ter um comprimento de onda negativo e não faz o menor sentido, né? Temos aí, né, para o k igual a 5, nós temos aí a de Pfand, né? Que também está na região aí do infravermelho, já bem distante, né? Aí é 200 e, tá certo? 2.280 nanômetros, né? Tá? E a de Humphrey, né, que é uma série aí também no infravermelho distante, né, um comprimento de ondas, né, bastante distantes aí, ok? Então, mas a pergunta né, tudo bem, essa aqui é uma fórmula empírica, né, tanto aqui a de Balmer, né, como essa fórmula aqui de Heisenberg, né, Johannes Heisenberg, né, são fórmulas empíricas, né, que foram
foram desenvolvidos para se ajustarem aos dados experimentais, né? Mas o detalhe é a existência dos chamados números inteiros, né? E a pergunta, né? E a pergunta talvez mais importante, exatamente essa, né? Por que os elementos puros, ao serem aquecidos, emitem luz, né? Com certas frequências características, né? Não emitem luz em todos os comprimentos de onda, em todas as frequências, né? Mas só determinados comprimentos de onda, formando aí uma espécie de assinatura digital, né? Que é bastante interessante, principalmente para a astrofísica, né? Mas por que isso? Qual é o fundamento? Qual é a razão dessa coisa ser desse jeito aí? Não tem explicação, né? Não tinha nenhuma explicação para isso, tá certo? Nenhuma explicação para esse modelo aí, ok? Então, pessoal, antes de finalizarmos então essa videoaula, né, eu gostaria de mostrar então rapidamente, né, um fenômeno bastante interessante que Fraunhofer, né, descobriu, e ele foi um dos caras que mais catalogou, né, esse espectro dos elementos, né, mas ele estava polindo aí um cristal, um prisma, né, e um polimento muito bem feito, né, muito cuidado aí, e ao colocá-lo em sua sala, né, por uma fresta, um raio de luz que passou pelo prisma, né, decompôs a luz que vinha do Sol, né, e ele achou aí umas raias, né, bastante interessantes, umas raias escuras, né. Deixa eu procurar aqui um espectro para mostrar. Então aqui está então, né, o espectro emitido por Fraunhofer, né, que era um fabricante de prisma, né? E esse aqui é um espectro da luz solar, né? Então a luz solar, esperava-se, né, que a luz solar, ao passar pelo prisma, a gente obtivesse aí, né, um espectro contínuo, né? Mas, no entanto, a qualidade do seu prisma era estrondosa, muito boa, né? Ao passar a luz solar, ele observou, né, linhas escuras no espectro, né? Linhas escuras no espectro, tá certo? Aí várias linhas escuras, na verdade em torno de 600 linhas escuras, né, no espectro, né? Mas a luz solar deveria ser um espectro contínuo, né? Por que essa luz solar apresenta aí um espectro, né, com essas raias escuras desse jeito aí, tá certo? Fraunhofer, ele não procurava assim interpretar, né? Ele apenas registrava o fenômeno, né? Ele registrou então essas torno de 600, né, raias aí, né? E cada uma dessas aqui, né, mais tarde ficou assim, identificou-se, né, cada uma dessas raias pertencendo aí a alguns elementos químicos, né? Então, a explicação para esse fenômeno moderno, né, lógico, né, não foi feito isso na época, mas a explicação moderna para esse fenômeno é o seguinte, né? A luz solar, né, ao atingir a Terra, passa pela atmosfera. A atmosfera é formada por moléculas de gases, né? Nós temos aí vários tipos de gases, oxigênio, nitrogênio e vários outros, água inclusive, né, e vários outros tipos de gases. Então, esses gases, né, eles absorvem a energia solar em comprimento de ondas bem específico, característico desses gases, né? E como eles absorvem, né, então o espectro da luz solar, ao passar pela atmosfera, né, aqueles comprimentos de onda que são absorvidos pelas moléculas gasosas, pelas moléculas que compõem o ar, né, que compõem a atmosfera, geram, né, essas raias, né, escuras aqui no espectro, né. Aqui, por exemplo, né, nós temos aqui, né, uma tabelinha, né, mostrando alguma daquelas linhas lá, né, que a linha Y, Z, por exemplo, né, Y, Z, A, né, B, são devidos ao elemento químico, né, oxigênio, né, o elemento químico oxigênio. Então, vamos soltar aqui o espectro, né, para a gente ver quem são essas linhas, né, Y, Z, né, A, B, né, que são do oxigênio. Então aqui nós temos o espectro, né, mas é interessante assim, nesse espectro ele não está mostrando, né, o Y, o Z, o A está aqui, né, que é característico do oxigênio, né, nessa região aqui do oxigênio, né. E tem umas bem destacadas, né, o A
do oxigênio, né? Tem o B aqui, tem o C, tem o D, né? Vamos ver de quem seriam essas raias escuras, né? B, C. Então, né? Aquela A e B, que são as mais fortes, né? São relativas ao oxigênio. A C é do hidrogênio, né? A chamada linha alfa do hidrogênio, né? A D que aparece lá também é do sódio, né? Ferro, né? Então são só elementos que estão aí na atmosfera, né, gente? São elementos que estão na atmosfera e são os elementos então responsáveis por aquelas linhas, né? Que ficou conhecida então na história como, né, as linhas espectrais de Fraunhofer, né? Em homenagem, né, a esse pesquisador que descobriu então essas linhas espectrais. Essas linhas espectrais, né, que estão mostradas aqui, né? Então, você espectra a luz solar, que ao passar pela atmosfera, né, os gases, né, absorvem certos comprimentos de onda da luz, né, que é proveniente do Sol, né, gerando esse espectro. Então, esse aqui é um exemplo de espectro de absorção, né? Enquanto que esse espectro é um espectro de emissão, né? Então, nós temos dois tipos de espectro, espectro de absorção e espectro de emissão. Mas para nós aqui, né, nessa aula aqui, o aspecto relevante e interessante é o fato de, né, cada elemento químico apresentar, né, um espectro de emissão ou de absorção discreto, né, discreto, de novo discreto, né? Então, mais uma vez aí um outro fenômeno que não era explicado também no final do século XIX e que a gente vai ver que a quântica vai conseguir resolver isso aí no futuro, né? Ok, pessoal, então por hoje é só, e na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre o átomo de Rutherford, né, e o modelo atômico de Niels Bohr.